Oi, pessoal. O outro dia, durante uma conversa, eu fui questionado a respeito de se eu acreditava em vida em outros mundos. Na verdade, a pessoa estava se referindo a outros planetas, outros sistemas planetários, a questão da gente não estar sozinho nesse planeta, nesta galáxia. Mas a minha mente acabou indo mais longe em relação a tudo isso e acabou abarcando também a questão relativa aos mundos interiores, a Agartha, como nós chamamos. Embora a ciência diga que não existe vida em outros planetas, né, ou pelo menos ela está procurando, até agora não encontrou, e embora ela afirme também que no interior da Terra não possa haver nada, na verdade a gente precisa entender o conceito de vida ao que ele se refere. Porque, na verdade, como nós sabemos, existem vários planos, e o fato de nós percebermos apenas um único plano, que é o plano físico, não significa que os outros estejam descartados. Como a gente percebe dentro dos esquemas da cosmogênese, né, daquelas bolinhas que descem e que sobem, nós percebemos, né, que apenas a quarta bolinha, ou plano mais denso, é aquele que nos é perceptível, ao passo que existem outros 6 planos que são imperceptíveis para nós, né? 3 no caminho de descida e mais 3 no caminho de subida. Ou seja, né, nos afirmando, embora a nossa única percepção seja esse plano concreto, esses outros planos eles estão acontecendo, existem vidas, existem seres, existem consciências atuando através deles. E com o sistema solar, com a questão do universo, eu acredito da mesma maneira. O fato da gente dizer que não existe vida em Marte porque foi uma sonda e não encontrou, não significa que essa vida não exista. Eu não estou falando em termos de bactérias, em termos de microvida, sabe? Essa vida ainda científica, objetiva, perceptível, mas eu estou falando em vidas referentes a outros níveis de existências, referentes a outros planos. De repente, isso que a gente está olhando é apenas uma casca densa que acaba refletindo, né, no nosso plano a existência de um outro, muito mais rico, talvez muito mais avançado em termos de civilizações, mas que para nós ele acaba sendo imperceptível. Isso a gente poderia dizer com todos os planetas, com Vênus, com Mercúrio, cada um deles ligados a um plano, cada um deles ligados a um estado de consciência, cada um deles desenvolvendo uma civilização, desenvolvendo um aprendizado, desenvolvendo uma experiência equivalente àquele plano aquele plano no qual ele existe, né? Que para nós apenas se reflete em um planeta que, pelo fato da gente não perceber a vida lá, a ciência acaba dizendo que essa vida não existe. Com relação ao nosso planeta, eu vejo da mesma maneira. Sabe, talvez eles coloquem uma sonda, eles comecem a cavar um buraco e vão chegar no centro da Terra e vão dizer que ali não existe nada além de magma, né, energia, fogo, lava vulcânica e etc. Mas isso não descarta a possibilidade de que ali possam existir outros mundos, em outros planos, em outras dimensões, e que esses mundos, esses planos, essas dimensões, eles tenham conexões com esses planetas, com esses mundos externos, que lhes corresponderia dentro desses planos existenciais em que eles acontecem. Desse modo, a gente poderia dizer, existe um mundo onde está se desenvolvendo a mente abstrata, onde está se desenvolvendo a mente intuitiva, onde está se desenvolvendo a mente crística. Isso é bastante rico da gente pensar. E que o simples fato da gente desenvolver esses planos dentro de nós, nos colocaria em contato com esses mundos, e esses mundos para nós, eles passariam a ser uma realidade. Eu tive o prazer de conhecer muitas pessoas que disseram ter contato com os mundos interiores, que disseram ter vivido experiências bastante ricas nesse sentido. Eu próprio também tive lá minhas experiências. E, na verdade, o que a gente percebe de tudo isso é que existe algo em comum
na narrativa de todas essas pessoas, mas no meu entender, essas experiências elas ocorrem a partir do momento em que a gente está conectado num determinado plano de consciência. Desse modo, quando a gente diz Duati associado ao plano mental abstrato, Agartha ao mental intuitivo, né, Shambhala ao mental crístico, significa o quê? Significa que a partir do momento em que o nosso foco, em que o nosso centro, ele está conectado num desses pontos, a partir do momento em que nós aí estamos, esses planos tornam-se visíveis para nós, tornam-se acessíveis a nós e nós tenhamos condições de entrar em contato, de explorar e de ver. O mesmo eu diria com relação aos planetas. Talvez essas sondas, essas máquinas que a gente possui, ainda elas sejam bastante rudimentares, elas sejam bastante primitivas, que na verdade se elas tivessem a capacidade de perceber outros planos e outras dimensões, aí com certeza nós teríamos uma visão completamente modificada do que seria o espaço, do que seria o universo, do que seria a vida, do que seriam os planos da existência. E até não, porque uma visão muito mais aproximada, embora que ainda distante, do que seria Deus ou do que seria a divindade. A gente percebe que filosoficamente é possível a gente fazer essa aproximação que eu estou fazendo entre a ciência e entre as questões espirituais. Mas, na verdade, vai precisar ainda de muito tempo, em termos de avanço da tecnologia, para que a gente possa fazer isso, a gente possa perceber isso e a gente possa acessar esses mundos. Quando a gente fala em seres agartinos, a gente está falando em seres que têm a consciência focada nos planos superiores. A gente está falando em seres que, pelo fato dessa consciência estar focada nos planos superiores, possuem um cérebro mais desenvolvido em termos de circuitos neurais. E, por conta desse maior desenvolvimento cerebral, esses seres possuem uma densidade vibratória diferente, que os possibilita a que entrem em contato com novas realidades, com novas consciências. Porque, na verdade, eles acabam sendo como se fossem veículos, ou como se fossem verdadeiros portais entre esse plano nosso, esse plano material, esse plano manifestado e os planos imanifestados. Eles atuam como verdadeiros condutores, eles atuam como aquele fio de Ariadne que vai acabar guiando Teseu através do labirinto para que ele possa finalmente vencer o Minotauro. Esses seres vão fazer a mesma coisa para nós. Eles vão nos guiar pelos planos, a fim de que nós entremos em contato com verdades nunca antes imaginadas, e a partir dessas verdades nós passemos a questionar a ciência, e a partir do momento em que a ciência é desafiada, ela vai procurar vencer o Minotauro da nossa ignorância, o Minotauro da nossa visão imediata, da nossa visão superficial, a fim de que nós possamos ver além das aparências e ver além daquilo que a gente está normalmente acostumado a ver. Quando a gente fala em nova era, em nova consciência, a gente está falando no momento em que o ser humano tem a capacidade de despertar essa nova consciência, tem a capacidade de despertar essa nova visão. E uma vez desperta essa nova consciência, essa nova visão, ele passa a ver alguma coisa diferente. Ele passa a ver novos planos, ele passa a ver novos níveis de existência. Ele amplia suas percepções. Ele vai se tornando mais sensível, mais perceptivo a tudo aquilo que a gente não consegue perceber pelo fato de estarmos mergulhados na densidade física extremamente densa do plano em que nós vivemos. Mas embora a ciência confirme todos os fatos relativos a esse plano denso, isso não significa que os outros não possam existir. Dessa maneira, quando a gente fala em Agartha, a gente está se referindo a esse tipo de coisa,
Quando a gente fala em seres agartinos, a gente está se referindo a esse tipo de coisa. Volto a dizer, né, embora os que eu conheci eles tivessem narrativas semelhantes em relação a esses planos, a esses mundos, na verdade a gente percebia nitidamente que aquilo era algo que estava dentro deles já, aquilo já existia dentro deles. Aquele tipo de consciência era uma consciência palpável para eles, porque significava uma realidade que eles viviam. Coisa que para nós era algo bastante distante. Veja, por exemplo, quando a gente tem uma facilidade em alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que tem a facilidade em desenho, ela tem a facilidade imaginativa, a partir do momento em que ela faz 2, 3 riscos, para ela aquilo já ganha um significado fantástico. Aqueles 2, 3 riscos podem representar muita coisa. Ao passo que a pessoa que não tem essa visão, né, não tem esse sentido desenvolvido, ele vai precisar de muito mais detalhes. Ou seja, né, quanto mais a gente vai evoluindo, né, mais a gente vai abstraindo, mais a gente vai deixando da forma e mais a gente vai passando para a ideia. A mente ela vai ficando enxuta, a mente ela vai ficando limpa, a mente ela vai ficando clara e ela vai deixando para trás todos esses detalhes, todas essas questões que fazem com que a gente acabe se perdendo, com que a gente acabe se confundindo cada vez mais. E quando eu falo desses seres que a gente considerava agartinos, na verdade eles eram dessa maneira. A mente deles era uma mente extremamente prática, extremamente objetiva, extremamente sensível. E eles conseguiam falar as coisas de um modo muito simples, conforme eu já falei aqui em outros vídeos, a ponto de ser uma... Essa simplicidade era algo incontestável, porque era óbvio demais. Mas por quê, né? Porque aquilo já estava dentro deles. Então, quando eles diziam, isso é uma casa, tem uma rua, tem um castelo, tem um palácio, tem um templo, alguma coisa desse tipo, né? Eles estavam transmitindo a ideia para nós do que era aquilo. Não necessariamente a forma que aquilo talvez tivesse num plano objetivo. Porque esses seres, eles são seres ligados ao plano da ideia, ao plano da mônada, ao plano da mente abstrata, mente intuitiva, mente crística e assim por diante. Só que a gente percebe que acaba sendo muito difícil para a gente traduzir essas coisas. Quando a gente passa por uma experiência espiritual profunda, o resultado é algo extremamente esclarecedor. É de uma simplicidade, é de uma clareza, assim, que chega a ser comovente, porque nos coloca em contato com o óbvio. O plano espiritual é o óbvio. A sabedoria é algo muito óbvio. Só que, na verdade, esse óbvio ele é tão complexo da gente descrever que a gente vai precisando de dar definições, e conforme a gente vai dando definições, essas coisas elas vão se tornando assim mais complexas aparentemente, né? E a gente pode passar a ideia de que isso é algo muito difícil de ser conquistado, de ser atingido, mediante a complexidade que isso envolve. Tá, mas na verdade por que essa complexidade, né? Porque quando a gente chega lá são planos sintéticos. Então tudo que existe manifestado acaba se recolhendo e acaba sendo sintetizado numa única ideia. A minha geração teve uma série de filmes que acabou sendo bastante marcante, que era a série do Indiana Jones. E num deles havia a busca do Indiana Jones pelo Santo Graal, onde ele encontrava o Cavaleiro Templário, né? E chega num determinado momento, ele chega a beber no Santo Graal, e aí perguntam para ele num momento, e aí, o que você sentiu quando você bebeu no Graal? E ele responde, elucidação.
Eu não sei se é ele ou se é o pai dele que bebeu, né? Mas ele responde elucidação. E, na verdade, a questão ligada aos planos espirituais significa exatamente isso. Significa um estado ou significa um momento em que a gente precisa enxugando os conceitos, enxugando. Por isso que eu costumo dizer que a era de Aquários é uma época de esvaziamento, né? O que para a gente poder entender a era de Aquários, a gente precisa se esvaziar, porque na verdade é necessário que a gente faça esse papel para que o novo ele aconteça, para que o novo venha. Em relação à ciência, o que a gente percebe, né? Hoje está tudo polarizado, então de um lado a gente tem a filosofia, do outro lado a gente tem a ciência. Em determinados temas, em determinados pontos, parecem que elas caminham em direções bastante opostas, que são direções inconciliáveis. Mas quando a gente percebe essa questão dos planos, essa questão das dimensões, essa questão dos estados de consciência, dos circuitos neurais, etc., a gente percebe que tudo isso pode ser conciliado, tudo isso pode ser percebido, tudo isso pode ser, de certo modo, assimilado. Só que a grande questão é que isso só vai ser assimilado aos poucos pelas pessoas, conforme elas forem avançando gradativamente pelos diversos níveis de percepção, pelos diversos níveis de consciência, pelos diversos níveis de conhecimento. E, na verdade, quando a gente chegar nesse ponto, aí sim nós poderemos ter uma nova visão do mundo, uma nova visão do universo. Eu acredito que a gente está num momento maravilhoso em que a gente tem uma ciência plenamente desenvolvida, em que a gente tem conhecimentos filosóficos, espirituais bastante palpáveis, e que o interessante seria, na verdade, que a gente conseguisse unir esses dois polos. Porque uma vez reunido esses dois polos, eu acredito que agora, como nunca, a humanidade ela teria a capacidade de dar um grande salto, como jamais foi visto até então. Por isso, eu acho que é bastante interessante a gente começar a ressignificar os ensinamentos. Os ensinamentos que a gente tem, eles nos foram deixados no século XIX, no século XX, principalmente final do século XIX, primeira metade do século XX. Eles foram deixados, eles foram transmitidos para pessoas bastante simples e para uma estrutura de mundo, uma estrutura científica, que não lhes permitia compreender muitas coisas. Então vem aqueles nomes sânscritos, vem falando de tulkuísmo, ou outros nomes, sono paranishipânico, etc. Coisas que, na verdade, hoje a gente começa a compreender de uma outra maneira. Hoje a gente tem o computador como um modelo de mente. Então, quando a gente fala, a Gartha é um backup de tudo aquilo que existe, todo mundo tem capacidade de compreender. Ou ao mesmo tempo que a gente pode falar que a questão do tulkuísmo, ele tem a ver com questão da clonagem, ou que a questão da preservação dos corpos, para que eles possam ser utilizados em outras criaturas. Isso tem a ver com células-troncos e coisa desse tipo. Vocês percebem, a ciência, a gente não está deixando de dizer essas mesmas coisas, mas a gente está jogando novas luzes, e essas luzes que elas são baseadas em conhecimentos científicos, elas são capazes de enriquecer muito mais o conhecimento. Eu não acredito que ele vá perder o romantismo, eu não acredito que ele vá perder o encanto por causa disso. Muito pelo contrário, eu acredito que ele vai dar um grande salto, que ele vai acabar sendo muito mais valorizado, ele vai acabar sendo alguma coisa que vai nos instigar mais a curiosidade, vai nos fazer ter vontade de pesquisar, de entender, de compreender. A gente, como eu digo, a ciência e a filosofia, na verdade, elas representam a teoria e a prática, de um certo modo. A ciência como significando aquilo que precisa ser praticado, aquilo que precisa ser testado,
para que a gente possa saber se é verdadeiro, né? E a filosofia, a teosofia, nos inspirando, né? A sabedoria das idades, nos inspirando, nos instigando para que a gente possa, a partir desse conhecimento maravilhoso, orientar os caminhos do conhecimento humano e que nós possamos também, né, de certo modo, trazer isso para o nosso dia a dia e que nós possamos, através desse conhecimento, finalmente acessar novos mundos, novos valores que possam levar a humanidade ao estágio onde haja uma equiparação entre a ciência e a filosofia ou a sabedoria iniciática das idades. E aí sim nós teremos certeza que os portais da Agartha estarão realmente se abrindo e nós teremos condições de finalmente desvendar e descobrir esses mundos tão maravilhosos. Que afinal de contas eles precisam estar resguardados para que a ambição humana não venha a profaná-los. Esses mundos que estão ligados aos planos sutis, na verdade, eles têm uma espécie de magia, porque a partir do momento em que os nossos veículos densos eles entram em atividade, eles desaparecem. Essa comunicação desaparece. É como o momento em que a gente está envolvido, criando alguma coisa, criando alguma música, algum tipo de arte qualquer, e no meio do processo criativo a gente resolve parar e ficar observando e ficar questionando por que eu estou fazendo isso ou por que eu estou fazendo aquilo. A partir do momento que a gente faz isso, a criação desaparece. Com a Agartha, com os mundos interiores, ou esses planos sutis, acontece a mesma coisa. Por isso, eles acabam sendo bastante resguardados e eles só serão desvendados a partir do momento em que a humanidade tenha condições de chegar diante deles, assim, de modo puro, sabe? Para que a ambição humana, de certo modo, não acabe provocando outras quedas, como tantas outras que a gente estuda no decorrer da história, que vai fazendo com que esse mundo tão maravilhoso ele acabe se desvanecendo sempre que a gente tenta tocá-lo. Tá bom, pessoal? Fica aí mais um tema para a gente pensar. A gente ficaria muito tempo falando a respeito desse assunto, né, que na verdade é um assunto bastante apaixonante. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até mais. Tudo de bom.